és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Eu sou vaso de honra. Eu sou vaso de honra, querido. Eu sou vaso. E quando eu digo eu e você, nós somos vasos para que o nome do Senhor seja glorificado. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Acontecerão milagres. Então, amados, agora é o momento da palavra de Deus. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 7 e no versículo então de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Amém? Um dos 4 evangelhos. Diz assim a palavra de Deus: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Você entendeu? Até aí diz amém. Ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Quando se aproximava da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que os conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aqui Deus me deu um tema. Na verdade, essa mensagem eu achei que era para domingo à noite. Eu tive toda a compreensão de que ela era para domingo à noite, mas como Deus é quem manda e eu somente obedeço, e o Senhor então me fez entender que a mensagem não era para domingo, era para quinta-feira, era para hoje. Ela tem um tema. Esse tema vai me seguir durante algumas mensagens, ainda que intercalado, porque essa palavra tem falado muito ao meu coração, que diz o seguinte: temporão. Repete comigo: eu viverei. Mais uma vez: temporão, eu viverei. Vamos lá? Quero ver se você decorou. 1, 2, 3. Temporão, eu viverei. Sabe, irmãos, no domingo aqui Deus mandava falar sobre essa palavra chamada temporão, e Deus mandava falar sobre água e sobre fruto. O momento em que o Senhor derrama chuva fora do tempo de chuva. E eu ministrei isso aqui no domingo, não posso nem perder muito tempo para não sair do fio da meada. Chuva fora do tempo de chuva. Tu entende? Não é tempo de chuva, e de repente Deus determina que vai chover na minha vida e na tua. Vai entender esse mistério. Tá tudo seco, tá tudo esquisito, a terra tá seca. De repente Deus olha do alto e diz assim: vou mudar o quadro da história da tua vida, e vai começar a chover de forma abundante e sobrenatural. E aonde estava seco, então há de se tornar um manancial de águas purificadoras. Aonde essas águas chegarem, aquilo que está morto se transformará em vida.
E o Senhor me falava também sobre o fruto temporão. E no domingo então Deus me levava até aquela figueira onde o Senhor amaldiçoa. Vai procurar fruto nela. A Bíblia diz então que as folhagens eram bonitas, mas não era tempo de figos. Não era tempo daquela fruta. Mas Jesus, junto com o Pai na criação do mundo, sabia que a figueira, como algumas outras árvores, produziam o figo temporão, o figo fora de época. O figo geralmente ele flui, nasce, ele começa ali a crescer em duas etapas do ano, em julho e em setembro. E o figo temporão então, em março, é o momento dele de germinar. E Jesus, ciente disso, sabia que o figo temporão nascia entre o galho e a folha, nascia num local diferente. Você está entendendo? Diz amém? Era um figo menorzinho, mas de sabor incalculável. O sabor ele era mais saboroso do que o figo que nascia em julho e em setembro, chamado então de figo temporão, do fruto temporão. O fruto nascendo fora do tempo de frutos. Irmãos, você está vivendo um ano de milagres. E dentro desse ano de milagres, os meses estão se passando e de repente você ainda não viu grandes coisas acontecer. E o Senhor então vem para mim e para você e fala sobre uma palavra temporão. Que a hora que tu aquietar o teu coração, tu saberás que Ele é Deus. Como diz o salmista lá no Salmo 46, versículo então de número 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sabe, irmãos, Deus quer trazer para a minha vida e para a tua um tempo. E esse tempo é um tempo onde tudo pode indicar que vai dar errado. Mas Ele é Deus. E Ele faz as coisas acontecerem. Porque Ele não precisa de circunstâncias. Ele não precisa de nada. Temporão eu viverei. Vamos mais uma vez. Temporão eu viverei. A Bíblia diz em dia subsequente, lá no versículo 11: dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Sabe, irmãos, se fosse uma mensagem de domingo eu ia entrar mais profundo. Porque os teólogos vão dizer que Jesus sai de um debate com fariseus. Ele sai de um debate aonde ele não foi aceito, aonde o questionaram, aonde ele foi tido somente como um profeta. Ele sai de um local daquele e se dirige a uma cidade chamada Naim. Na verdade, Naim era um vilarejo, uma vila humilde, uma vila simples, uma vila onde pessoas eram carentes, precisavam de um aconchego, um local simples. E ele então, os teólogos vão dizer que ele então insiste em começar o seu ministério de forma tremenda. Alguns, dentro da cronologia, vão dizer que na verdade o milagre que Jesus faz na transformação de água em vinho está ali registrado como o primeiro milagre. Mas quando se vai para a transformação humana, o filho da viúva de Naim, ao ressuscitar, é o primeiro milagre de Cristo. Isso é só estudar. E o que eu quero dizer para você é que Jesus sai do meio dos escribas e não é aceito, é rejeitado, e então toma uma decisão de ir a um lugar chamado Naim, um vilarejo. E ele vai até aquele lugar. Ele sai dali do meio daqueles que não o recebem e vai até aquele lugar chamado Naim. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ia com ele uma numerosa multidão, inclusive seus discípulos. E quando ele se aproximava da porta da cidade, eis que estava e que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Saía um cortejo fúnebre. Tu entende? Sabe aquele momentozinho que sai da capela e que vai de encontro ao cemitério? Você já sepultou algum ente querido que você
que o momento mais difícil foi aquele que teve que fechar o caixão, e que você teve que dizer: agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Saiu da capela, fechou o caixão. Já está o pastor Alexandre mais uma vez falando de sepultura nesse lugar, mas fica tu atento, não desvia. O que Deus quer falar comigo e contigo hoje de forma sobrenatural. Vinha então um cortejo. Naquele tempo então, aquele jovem estava sendo velado na sua casa, dentro da sua casa. Sabe, meu irmão? E no momento então que eles dizem: olha, vamos ter que sepultar, e não podia sepultar dentro da cidade, tinha que sepultar fora da cidade devido às tradições. E então saiu alguém para dizer para aquela mãe: não tem jeito, nós vamos ter que sepultar, não tem mais o que fazer. Sabe, meu irmão, naquele exato momento que Deus me deu e que eu preciso compartilhar contigo, é algo profundo. O que Deus me dava é que naquela primeira porta, ou seja, na porta de casa, eu fico tentando imaginar ali, conjecturar, e não é pecado, Satanás tentando dizer para aquela mãe algumas coisas, na verdade 3 coisas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é que Satanás vira para aquela mãe e diz: já era. Já era. Já era. Não tem mais jeito. Já era. O que tivesse que ter acontecido, já era para ter acontecido agora. É rumo ao cemitério. Não tem o que fazer. Já era. E Satanás então esperando passar aquele esquife, sendo conduzido por 4 homens. Aquele jovem com aquela roupa, conduzindo ali então aqueles 4 homens àquela maca. E Satanás na porta, ele vira, e depois de falar já era, ele fala uma outra coisa. Ele diz: é o fim. Repete comigo, é o fim. É o fim. Sabe aquelas palavras de acusação? Sabe aquele momento que tu tá mal, mas sempre se levanta alguém para, ao invés de se levantar? Sim ou não, crente? Já aconteceu contigo, sim ou não? Ao invés de vir alguém para te dar a mão e tal, tu encontra alguém para... Já era, é o fim. Mas não satisfeito, pastores, eu fico tentando imaginar que Satanás então vem com uma terceira frase. Pode ser que ela tenha ficado com dúvida, mas eu vou resumir tudo agora. Ele tenta resumir tudo em dizer o seguinte: está tudo acabado. Já era. É o fim. Está tudo acabado. Em outras palavras, olha, cuida para alguém fechar essa porta aí. Cuida, porque agora quando ela voltar, ela vai voltar sozinha. Já estava viúva, agora o filho foi embora. Não tem mais jeito, não tem solução, não tem o que fazer. Ela vai voltar. Ei, quando ela abrir essa porta de volta, ela vai voltar sozinha. Agora está indo conduzindo um cortejo fúnebre do seu próprio filho, mas na volta ela volta sozinha. E aí deixa que eu vou angustiar ela aqui dentro. Eu vou ficar esperando ela aqui na porta, na primeira porta. Você está entendendo? Diz amém, amado. Só que Satanás não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente.
porque Jesus estava aguardando para ter um encontro com aquela mulher, com aquele jovem e com aquela multidão que vinha com ela chorando na segunda porta. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: não se apavore. A primeira porta de repente já se fechou, mas vai vir uma segunda porta aí. Essa segunda porta vai ser aquilo que tu está esperando, como uma palavra chamada milagre. A primeira porta se fechou, e Satanás então vira e diz: já era. Você me ajuda? Já era, é o fim, está tudo acabado. Mas de repente a Bíblia diz o seguinte: em dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, ia com ele os seus discípulos de uma numerosa multidão. Versículo 12: quando se aproximava, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão o seguia. Tu está entendendo, irmãos? Precisa ser liberada uma palavra naquele momento. Naquela hora, antes do milagre acontecer, precisava ser liberada uma palavra. E eu fico tentando imaginar e conjecturar, porque o meu Deus, Ele é onipresente. E Jesus mesmo na sua caminhada, o Espírito falou com ele e disse: olha, Satanás disse que já era, é o fim, está tudo acabado. E aí, meu amado, vem o meu Deus, o teu Deus, o Todo-Poderoso, e manda dizer para ele: ó, vai lá e diz para ele, diz para essa mulher, diz para esse jovem que está deitado, manda um recado para essa multidão que está aí. Ei, manda um recado para aqueles que estão comigo aqui também. E ele começa a dizer o seguinte: quem disse que já era? Ei, crente, o Senhor hoje, Ele está virando para ti e está dizendo: quem disse que já era? Quem disse que já era? Quem disse que é o fim? E quem disse que está tudo acabado? Quem? Satanás, pastor. Foi ele que disse. Mas Jesus vem na segunda porta, e a Bíblia diz aqui no texto que ele se compadece dela, e a primeira coisa que ele faz é dizer: não chores. Não chores. Não chores. Em outras palavras, algo vai acontecer hoje aqui nesse lugar. Em outras palavras, na primeira porta tu obteve palavras de derrota, mas nessa segunda porta tu vai obter palavras de vitória. Na primeira porta tu obteve palavras de morte, mas nessa segunda tu vai obter palavras de vida. Na primeira porta tu obteve palavras de mal, mas na segunda tu vai obter palavras de bem. Na segunda, o teu filho saiu morto. Perdão, na primeira, mas na segunda ele vai sair daqui vivo. Sabe, irmãos, sabe o que Deus quer falar comigo, contigo? Quando Ele diz para ela: não chores. Vê se você vai entender, para a gente caminhar aí bonitão na foto. Quando Ele diz para ela: não chores, Ele já sabe o que vai acontecer mais à frente. Aqui Ele só está tentando antecipar o sorriso que virá nos lábios da mulher. Tu está entendendo? Diz amém. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: tu ainda não conseguiu compreender de que forma Deus vai agir na tua vida. Tu ainda não conseguiu entender de que forma Deus vai agir. Tu não conseguiu ainda compreender.
Sabe, irmãos, a Bíblia diz que aquele esquife, ele era levantado e conduzido por 4 homens. 4 homens levavam o corpo daquele filho único da viúva. 4 homens carregavam. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Ei, quem carrega sonhos, quem carrega metas e ideais é Satanás. É ele que está tentando colocar os teus sonhos íntimos e particulares numa maca e dizer: não tem jeito, vou eu levar para o cemitério, porque foi até uma promessa, mas já passou do tempo, já ficou velha, já até morreu. Mas o meu Deus e o teu é aquele, amado, que ele não toca, ele não conduz, ele simplesmente tocou. Ele toca e determina algo sobrenatural naquela hora, naquele momento. Ele toca, ou seja, a caminhada que estava indo os meus sonhos, as minhas metas e os meus ideais para o cemitério. Ele toca e diz: ei, nessa primeira porta aqui algo diferente vai acontecer. Nessa porta, da cidade, algo vai acontecer. Porque aquele que disse que já era, é o fim, está tudo acabado, não tem o poder que eu tenho, o poder de ressuscitar. Em quem tu tem confiado, amado? Em quem tu tem confiado? Sabe por que às vezes a vitória não chegou em vidas aqui? Porque tu tem apoiado, tu tem confiado no teu próprio braço. Tu tem colocado as tuas expectativas no teu próprio braço. Sabe, irmãos, cada vez que eu vou para aquele debate lá da Melodia, tu não sabe de que jeito eu vou daqui lá, em espírito de oração o tempo todo. Sentamos lá onde é a gravação. É um local que eu já conheço muito bem. Já gravei, eu gravei o debate de 7 de setembro do ano passado. Mas sabe o que acontece naquele lugar? Eu me coloco numa posição ali de: Senhor, eu preciso do teu agir na minha vida, o tempo todo orando, o tempo todo em espírito de oração. Senhor, se tu não falar por mim aqui, eu vou sair daqui envergonhado. Meu Deus, não me abandone nesse lugar, não me abandone. Sabe, irmãos, em quem você tem apoiado a tua fé? Em quem tu tem apoiado as tuas expectativas e teus sonhos particulares? Tu tem colocado ele aonde? Ah, pastor, eu tenho crido em Deus, mas na verdade hoje Deus está te dizendo que está faltando algo aí. Está faltando que literalmente você dê uma parada, faça uma reflexão, porque o Deus de milagres, ele quer atuar, ele quer agir. Tu está em meio a um ano profético de milagres, e o milagre precisa acontecer até o término desse ano na tua vida. Algo precisa acontecer, mas você precisa estar apoiado no Senhor. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Quem carrega sonhos é Satanás. Vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife. Tocou. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Deus precisa ministrar na minha vida e na tua algo para que fique bem gravado no meu coração e no teu. Deus me deu e colocou uma frase no meu coração, como se o próprio Senhor falasse comigo, e eu senti dessa maneira, e vou te passar da maneira que eu senti. Como se o próprio Deus virasse para se comunicar, para falar comigo, em dizer para mim, e aí eu compartilho contigo, em dizer o seguinte: olha, aonde termina o teu atuar, começa o meu agir. Aonde termina o teu atuar, começa o meu agir. Por que tu tem tentado lutar com as tuas próprias forças? Será que tu não entendeu que tu só está se cansando? E que eu sou o Deus que estou aguardando nessa segunda porta. Satanás já disse que não tem jeito, não tem solução, que foi tudo um fogo de palha. Mas eu sou o Deus que estou aguardando, porque eu vou determinar algo diferente na tua vida. Eu vou determinar na tua vida algo sobrenatural. Sabe, irmãos, eu preciso falar
aqui nesse lugar e preciso explicar sobre a vila chamada Naim. Era uma vila, como eu falei no início, de pessoas simples, humildes. Era uma vila, preste atenção no pastor para tu não perder agora. Esses dois tópicos finais são bem rápidos e não perder o fio da meada. O nome dessa vila era chamada então, quando traduzida, de Vila da Consolação. Olha para onde Jesus foi. Sai do meio dos escribas, dos fariseus, e vai para um local chamado Vila da Consolação, um local chamado de Naim, a cidade de Naim, Vila da Consolação. E o Senhor chega naquela vila chamada de Consolação e começa a ministrar naquele lugar. Quando ele para, em outras palavras, o esquife, e para e diz assim: olha, algo vai acontecer aqui, menino, levanta-te. Sabe o que Deus quer falar comigo e contigo? Ei, para de reclamar dessas tribulações que estão vindo sobre a tua vida, porque em meio a elas, maiores serão as consolações do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo de Deus. Ei, tu é um vencedor, porque quanto maiores são as lutas e tu permanece dentro dela, maior é a vitória que Deus também tem preparado para a tua vida. Aguarde, porque vai chegar o teu tempo. Pastor pergunta: pastor, que tempo é esse? Que tempo é esse? O tempo da tua vitória chegar, crente. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. Vila da Consolação. Eu tiro isso para minha vida. Vila da Consolação. Opa! Quanto maiores as tribulações, maiores as consolações do Espírito. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: não temas, confie somente. Se terminasse essa mensagem aqui já estava bom, Alberto, mas eu preciso encerrá-la, te falar sobre o temporão. Eu viverei. Há um louvor antigo que ele diz assim: restitui, trago de volta. Sabe o que Jesus faz? Ele pega o menino vivo, entrega nas mãos da sua mãe. Outrora morto. Eu fico tentando imaginar aquela mãe com aquele menino morto, beijando, abraçando, agarrando. Não leva não. Tu entende? Aí esse Deus maravilhoso pega o menino. O que a Bíblia diz? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sabe o que eu quero falar para você? Sabe o que é isso? Sabe? É que hoje Deus manda ministrar nas vidas que aqui estivessem uma palavra chamada restituição. Ó, olha para o pastor. Seria muito simples ele dar uma ordem para anjos, mas dessa profundidade dessa palavra chamada restituição,
Eu quero poder ministrar no teu coração, na tua vida, que nessa palavra chamada restituição, o próprio Deus entregará na tua mão aquilo que é teu. Teus sonhos, tuas metas, os teus ideais, nas tuas mãos. Aquilo que é teu. Aquilo que é teu. Quero ministrar na tua vida uma palavra chamada restituição. Só para aqueles que creem e recebem. Uma palavra chamada restituição. Pastor, eu preciso de restituição. De vida, de alegria. Eu preciso de restituição. Eu preciso ser restituído de coisas que eu perdi. Eu preciso ser restituído de uma palavra chamada alegria. Eu preciso ser restituído. Eu preciso ser restituído. Eu creio que hoje Deus está liberando desse lugar uma palavra chamada restituição. Em nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. E se você crê e também recebe, eu quero que tu possa começar a declarar aí aquilo que estava morto na tua vida. Aquilo que estava morto, começa a dizer. Eu quero convidar os músicos. Aquilo que estava morto, eu quero te chamar nesse momento, porque o Senhor hoje, Ele ministrou na tua vida. Ele falou que tinha algo para ti hoje. Ele tinha algo para você essa noite. E o que Ele tem é uma palavra chamada restituição. Os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, o Senhor vai restituir, crente. Ei, o Senhor é o Deus que restitui. Restitui famílias, restitui empresas, restitui alegria, restitui ministérios. A restituição hoje está sendo liberada sobre a tua vida, crente. É sobre a tua vida. Restituição. Restituição. Eu creio num novo tempo, num novo estágio, num novo momento. Eu creio numa palavra chamada restituição. Ela está sendo liberada hoje aqui, irmãos. Ela está sendo liberada. Eu quero te convidar a se colocar de pé e dizer: Deus, eu recebo essa palavra na minha vida. Eu recebo. Creia que os anos que foram roubados, o Senhor vai entregar. Ei, com juros e correção monetárias, bênçãos serão entregues. A restituição de Deus hoje está sendo liberado na minha vida, na vida de pastores, na vida dos trabalhadores. Para esse ministério, Deus manda dizer que está liberando uma palavra chamada restituição, aleluia. Foram embora os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Os planos que foram embora, os
sonhos que se perderam, o que era festa e agora É luto. é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o tambor, restitui. Eu quero. Quero de volta o tempo. Sara-me o teu azeite engano. Restitui. Leva minhas almas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o restituiu a sua mãe. Aleluia. Restituição. Restituição. O teu tão esperado milagre, eu profetizo acontecendo hoje, no culto de hoje. Aquilo que tu vem aguardando há tanto tempo, eu profetizo acontecendo no culto de hoje, em nome de Jesus. O Senhor restituindo na tua vida, restituindo na tua vida, na tua família, no teu ministério. Restituição, restituição. E se tu crer, toma posse disso. Toma posse dessa palavra de poder, chamada de restituição. Senhor, eu tomo posse para esse ministério. Eu tomo posse para a minha vida junto com a pastora Deise. Senhor, tomamos posse, Senhor. Ô Pai, tomamos posse, Deus, de que o temporão do Senhor, um tempo novo, algo fora de um tempo na ótica humana acontece hoje nesse lugar. Tomamos posse disso e cremos nisso. E se você crer, tu está aí do lado da esposa. Os que estiverem do lado de esposas aí, dá a mão, dá a mão, dá a mão aí, dá a mão, dá a mão, dá a mão à esposa, dá a mão a essa pessoa que está do teu lado, dá a mão a ela, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou do lado de esposa não, mas estou do lado do meu irmão aqui, eu quero profetizar na vida dele. Eu estou do lado da minha irmã aqui, eu quero profetizar na vida dela. Então dê a mão a essa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. E comece a profetizar, comece a profetizar. Fala com Deus. Deus, eu profetizo para a vida do meu irmão uma palavra chamada restituição. 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 7 vezes mais. 7 vezes mais. Restituição. 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 Nós falamos, nós cremos por uma palavra chamada restituição liberada hoje. Liberada hoje. Para famílias, liberada hoje. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E se você crê, que você possa glorificar o nome do Senhor aí. Glorificar o nome do Senhor. E dizer para Deus, muito obrigado, Senhor. Porque eu não vim aqui à toa. Eu tomo posse. Se faltava alegria no teu lar, hoje tu está tomando posse da restituição da alegria. Oh, se faltava amor, Deus hoje restitui o amor. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Senhor, obrigado, Deus, é o que eu quero te pedir. No nome de Jesus, e todos que creem, digam amém e amém. E ofereça para Deus uma salva de palmas linda e maravilhosa.